Bíblia, capítulo 11, de segunda carta de Paulo aos Coríntios. É o texto da nossa jornada de hoje, da nossa meditação de hoje, da nossa pregação de hoje, de nosso ensino de hoje. Que bom que a gente pode prever onde é que nós vamos ouvir a voz de Deus e deixar o céu descer, né? E vamos aproveitar porque esse é o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que fala de alguma coisa que acontece aqui na terra. Próximo, nós vamos subir para o terceiro céu e vamos saber do que aconteceu com um certo homem, se no corpo ou no espírito, não sabemos, mas foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas e viu coisas que não eram dignas de ser revelada a todos. Próximo domingo, vamos nos despedir um pouco aqui da terra, com o capítulo número 11. Leiamos, pois, juntos, tá bom? Intercaladamente. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Que maravilha! Se quiserem mais lentamente, podem também, tá? Para ir engolindo cada palavra. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que a gratuidade vos anunciei o Evangelho de Deus. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Por que razão? E porque não vos amo? Deus o sabe. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Vamos ler juntos o verso 15. Não é muito, pois, que os próprios ministros e o fim deles será conforme suas obras. Vamos aproveitar o verso de número 22, só para ter uma pequena ideia do último ponto de hoje. Verso 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros, eu vou agora e vocês intercalam aí. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar.
em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Que tal? Agora o verso 30, para terminar juntos. Vamos lá? Se tem de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém. Tome assento. Que coisa maravilhosa. Vocês já viram que é um capítulo extraordinário da Bíblia Sagrada. Mas antes que eu prossiga, estou vendo que chegou aqui. Vem cá, pastor Bezaliel, por favor. O pastor Bezaliel é um dos grandes escritores que a nossa igreja tem, é um membro do Poder Judiciário no Amapá e professor da universidade. Ele escreve muito com grupos de pessoas. Me vê o microfone aí, por favor. Ele disse que ia nos visitar, veio aqui de passagem na cidade, bom recebê-lo. Satisfação. Que honra. E interessante que ele estava me dizendo que escreveu uma obra com vários comentaristas e a epístola de 2 Coríntios foi que coube a ele comentar. Eu digo, bom, vai ser difícil para eu continuar tratando disso. E muito bom recebê-lo aqui, meu irmão. Querem saudá-lo, ele é nosso pastor, líder lá no Amapá, aliás, no Brasil todo. Estendo a mão e diga, Deus te abençoe, pastor Bezaliel. Amém, amados. É uma satisfação. Obrigado, pastor Samuel, pela receptividade, pastora Rebeca e Igreja do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de participar de uma coletânea de comentários às 13 cartas do apóstolo Paulo. E, coincidentemente, lá no sorteio em Brasília, são pastores de Brasília e de Lisboa, em Portugal. Então, nós nos reunimos para fazer um compêndio, comentando de maneira instrumental, né? De maneira prática, evitando aqueles comentários muito profundos da teologia que muitas vezes desvanecem o leitor. Então, eu fui sorteado em 2 Coríntios. Na coletânea eu comento 2 Coríntios, né? Só que quando eu vi a revista, eu fiquei envergonhado, porque aí me ganharam no comentário da revista, né? Então, nós viemos aqui em Belém para participar de um evento e eu trouxe, foi lançado ontem lá em Brasília, o compêndio, e eu quero, pastor, aproveitar a oportunidade. Eu ia fazer isso particularmente, mas já que o senhor oportunizou este momento, eu quero diante da igreja, já autografei, peço ao pastor Emmanuel que traga aí o exemplar, do pastor Samuel Câmara. Então, nós trouxemos aqui um exemplar da obra para apresentá-los e a gente encerra dizendo da satisfação de estarmos aqui em Belém do Pará com vocês. Maravilha. Deixa eu me entregar aqui. E esta outra obra do petróleo. Que maravilha. Pastor. Obrigado, meu irmão. Brilhe por nós aí na academia. Bezaliel é professor de Direito Constitucional da universidade e é um dos mais profícuos escritores que eu conheço. Deus te abençoe, meu irmão amado. Muito obrigado. Aqui está Cartas Paulinas. Eu ia convidar ele para dar a aula de hoje, mas eu achei que seria descortês, né? Fazer isso com meu irmão sem avisar. Muito obrigado. Olha só. Hoje nós temos um dos dias mais festivos para mim, né? Eu saí de casa e digo, hoje tem festa porque nós vamos hoje é dia da Bíblia e nós vamos celebrar o dia da Bíblia com tudo que tem direito aqui e mais do que isso, nós vamos conhecer aqui novos campeões da cópia manual da Bíblia, ou seja, pessoas como nós que completaram
a cópia manual do Velho Testamento, ou a cópia manual do Novo Testamento, a cópia manual da Bíblia toda. E, sobretudo, estou curioso, porque nós vamos receber hoje aqui na nossa academia dos nossos campeões, medalhistas, doutores no Novo Testamento, aí alguns dos nossos adolescentes, crianças, que até os 12 anos já produziram a cópia do Novo Testamento. É um motivo de extraordinária alegria e nós celebraremos isso daqui a pouco dessa forma maravilhosa. Também quero aproveitar, e vou respeitar bastante tempo, para agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando na nosso campo missionário. Servimos a Deus há 28 anos como servos pastores desta igreja, mas nesse último ano, encerrando esse ano, começamos uma obra missionária inédita para a vida dessa igreja, que é a construção da Catedral Evangélica do Brasil, lá no Caminho Niemeyer, que é uma obra, vocês todos sabem, uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer, a única obra evangélica planejada por ele, e que estava perdida, e nós fomos descobertos por Deus, que confiou na gente. Nós estamos capitaneando aquela obra lá, e eu quero agradecer a todos. Pode colocar o slide aqui, olha, se vocês tiverem, é mais aqui, do que lá, mais aqui do que lá. Olha só, nós estamos na nossa caminhada de todas as ofertas, qualquer valor e qualquer periodicidade eventual, uma oferta só avulsa, tudo bem, mas de levantar 1.000 cotas de R$1.000 por mês ao longo dessa construção, que deve durar entre 1 ano e meio e 3 anos no máximo, o que é um susto pela envergadura da obra. E aqui está a nossa caminhada. Nós hoje temos 177 pessoas ou instituições, 217 cotas, que nos permitem já contratar alguma coisa mais sistematicamente. E nós, aqui de Belém do Pará, estamos campeões com 104 cotas. 104 cotas, é isso. 104 cotas, ou R$104.000. Bom, e é isso aí. E temos 94 pessoas ou igrejas ou instituições. E hoje nós já vamos modificar, porque eu tive a alegria, por favor, a alegria de receber aqui de uma querida irmã, Consuelo Arruda de Araújo, que frequenta o primeiro horário do nosso culto. Olha aqui, ela está dizendo que ela será mais uma dessas cotistas aqui. Que tal? Muito, muito legal. Isso aí. E ela já deixou aqui sua contribuição. E isso é para você orar e para você pensar. Se você quiser participar de algo que nunca aconteceu nesse país, acho que no mundo, e não acontecerá outra vez. Porque na beira da Baía de Guanabara só tem esse terreno e o único projeto, não sei se tem uma foto, se tiver aí, animem um pouco, o único projeto evangélico deixado por Oscar Niemeyer, que até perto da hora de morrer dizia que era ateu, e fez essa obra toda aí. E nós aqui, pobres coitados, do norte, estaremos construindo uma obra que será uma referência. Na verdade, a catedral mesmo, essa daí é que já foi. Depois você pega uma foto da catedral, tem aí, que é um desafio imenso. Tá? E vocês estão orando, nós vamos para lá esse final de ano, no intuito de definir qual seja uma construtora que tenha envergadura, ou calculista, não é todo calculista que faz esse cálculo, tudo é muito especializado. Deus abençoe todos vocês por isso. Na nossa jornada de estudo da Bíblia, que estamos chegando ao final do livro de 2 Coríntios, nós teremos uma coisa extraordinária, emendando agora com o Natal. Olha o que nos espera, se Jesus não voltar antes, na nossa sequência. Você está dizendo assim, pastor, está terminando 2 Coríntios, minha revista que eu comprei também está terminando, o que é que vai ser da gente depois? Não se preocupe, a Bíblia tem muita coisa para fazer, e olha só o que é que nos espera
agora emendando com o Natal. Pode colocar outra capa, por favor? A capa e o sumário. Olha só, o profeta messiânico. Olha Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus, olhando e dizendo: uma virgem conceberá, dará à luz a um filho. O seu nome será Emanuel. E também Deus forte, maravilhoso, eterno. Olha o que nos espera mais. Bota o sumário para ver se você se anima. Olha só, a lição de número, o estudo, nós estamos chamando agora de estudo para sair um pouco da lição, né? Porque Bíblia, o estudo 1 vai ser Isaías 1 a 5, introdução ao livro de Isaías. O estudo 2 vai ser visão e chamado de Isaías. O estudo 3 vai ser Emanuel, Deus conosco. O estudo 4 vai ser Apocalipse de Isaías. O estudo 5 vai ser o Senhor é juiz, legislador e reis. O estudo 6 vai ser Isaías 35, trilhando o caminho santo. O estudo 7 vai ser Isaías 36 a 39, ascensão e queda de Ezequias. O estudo 8 vai ser Isaías 40 a 45, o poder soberano de Deus para salvar. O estudo 9 vai ser Isaías 53, ele levou sobre si o nosso pecado. O estudo de número 10 vai ser Isaías 55, um convite alegre para a salvação. O estudo 11 vai ser Isaías 56 e 58, casa de oração, idolatria, jejum e sábado. O estudo 12 vai ser Isaías 61 a 63, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o estudo 13 vai ser Isaías 64 a 66, novos céus e nova terra. Vocês já estão com o olho brilhando, né? E alguns aí já estão, umedecendo os lábios, porque vai ser uma refeição, um verdadeiro banquete em Isaías que nós vamos fazer. Por isso que cada domingo para a gente é altamente importante e especial, porque a gente passa por um capítulo da Bíblia e nós estamos caminhando já para completar toda a Bíblia. Ou seja, quem vem aqui nesta igreja ou em milhares de igrejas que adotam esse sistema que nós produzimos aqui em Belém do Pará, em 7 anos, sem doer, sem se cansar e sem precisar ficar um minuto a mais na igreja, terá lido toda a Bíblia, estudado toda a Bíblia e, se quiser, daqui a pouco vocês vão ver, aproveitando para ir copiando devagarzinho a Bíblia e completar uma cópia manual da Bíblia enquanto se vive aqui. É uma honra muito grande, é um privilégio muito grande. Vamos então ao que temos para hoje, hoje com mais brevidade, porque hoje nós vamos ter o exemplo de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, que é ver pessoas que estão copiando a Bíblia ao longo dos estudos e que terminaram esse ano cópias. Então eles merecem tempo e todos dois merecem tempo e nós temos que fazer o melhor que podemos. Então, só para lembrar, me empreste aí a voz de vocês para a gente fazer um pouco de interação. Nós estamos aqui naquilo que é a lição, nossa caneta está reprovada, porque a gente é sal da terra e luz do mundo e ela está só sal, mas não está luz. Vamos ver aqui se a gente consegue, independente dela, né? Hoje nosso estudo é de 2 Coríntios 11. Você pode esquecer tudo, o título que é dado, não pode esquecer que é Bíblia e não pode esquecer que é 2 Coríntios. Então, tudo que você vai ver aqui, você já sabe. Um dia que lembrar, vai dizer, está lá em Coríntios e lá no capítulo 11. Eu não lembro os títulos, mas eu acho lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nosso estudo é 2 Coríntios 11. E para facilitar nosso estudo, quem comentou, uma pessoa que gastou muito tempo e uma equipe para fazer isso aqui, sugere que a gente olhe em 1 Coríntios o desprendimento e sofrimento de Paulo. Desprendimento e sofrimento de Paulo, que, aliás, aqui a pessoa economizou e não botou de Paulo completo, como está aqui na revista também, né? Desprendimento e sofrimento de Paulo, tá bom? E sugere que de todos esses capítulos, versículos, 33 versos, que o texto chave para esse estudo seja 2 Coríntios 11, 3. Vamos ler juntos?
Vamos ler juntos o texto áureo, vamos lá. Pois é, simplicidade, pureza devidas a Cristo, aplicada a desprendimento e sofrimento na vida cristã e na vida de líderes, como fica. E, logicamente, o Espírito de Deus vai pegar agora, nesses minutos que nós tivemos juntos aqui, vai falando a vocês, aplicando lições, atentem para o que o Espírito vai falar no coração de vocês, mas a sugestão de um princípio prático para a gente levar daqui, todos nós chamamos de verdade prática, leiamos junto, verdade prática. Nos custe renúncias pessoais. O pessoal hoje renunciou até às palavras. Cadê o Jadiel aí? Desprendimento e renúncia hoje, até das palavras. Faltou Paulo lá, nos custe renúncias pessoais. Que coisa, não é? É uma boa lição aí para a gente pensar. E os 33 versos da Bíblia, o nosso comentarista nos sugere que a gente agrupe em 3 temas interessantes. Olha só, do verso 1 ao 6, do verso 7 ao 14, do verso 21 até o verso 29. Vamos então sintetizar isso. Tópico número 1 é qual? Isso. O 2 e o 3. Maravilha. Fechado todo o nosso entendimento, tudo mais. Vamos lá então para esse nosso estudo aqui, por favor. O zelo de Paulo na preparação da noiva. Quem pode ler para mim, verso 1 e verso 2? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Minha gente, o único fato que existe no mundo é Deus, Jesus e a sua igreja. Todos os outros fatos decorrem disso. De vez em quando as pessoas discutem muito liderança, discutem muito posição, discutem muito hierarquia. Nada existiria se não existisse a igreja. Porque é a igreja que conquista e alcança pessoas. É a igreja que traz pessoas para a salvação. É a igreja que alimenta as pessoas e edifica as pessoas. Bobagem. Pastor, líder, pensar, a igreja é uma coisa, eu sou outro. A igreja está de um lado e pastores estão do outro. Não existe isso. Quem estiver fora da igreja não tem qualidades para ser líder e nem ser pastor. Não interessa a Deus e nem interessa à igreja a classe de liderança em que as pessoas não nascem na igreja, na fé na igreja, e quando se tornam líderes, acham que estão fora das normas, regras da igreja. Por quê? Porque Deus não substitui condição. Nós vamos comparecer perante o Senhor, no céu só há uma credencial igual para todos, corpo de Cristo, salvo por Cristo Jesus. Nenhuma outra qualificação nos habilita para o céu. Portanto, que louco é um pastor que imagina que está fora da igreja, porque ele ficará até fora do céu, porque no céu não entra se não for como corpo de Cristo, membro da igreja de Cristo. E o Senhor Jesus foi peremptório nesse caso, disse assim: muitos baterão naquele dia, a porta está fechada, e dirão: Senhor, no teu nome eu fui pastor, no teu nome eu liderei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, por favor, abre a porta para mim. Resposta: não te conheço. E alguém diria: mas que erro de Jesus dizer, ele conhece tudo, ele é presciente, ele conhece até o meu coração, ele conhece até minhas palavras antes de falar. Como é que ele diz uma impropriedade que não conhece? Ele disse assim: não te conheço, porque aqui só é conhecido quem é filho de Deus, salvo pelo Senhor Jesus. Não é título, não é anel, não é diploma, não é categoria. Então a igreja do Senhor, todos nós estamos juntos como corpo de Cristo. Não há necessidade de ninguém entre o cabeça, que é Cristo, e a igreja. Há necessidade de pessoas, talentos e dons que Deus dá abaixo da igreja para
ajudar a igreja na sua caminhada. Por isso que eu digo que nós temos promoção para baixo. Quando eu sou feito pastor, presbítero, o que for, eu não corto, não passa a ser pescoço e dividir e separar a igreja de Cristo. Não, a igreja e a noiva está lá. Quando ela vai crescendo, ela tem necessidades. Deus levanta do meio da igreja, do banco da igreja, pessoas para apoiar a igreja, como diáconos, cuidar dos serviços todos, para apoiar a igreja como presbíteros, lá para baixo, para apoiar, para sustentar, para ajudar, para edificar, para carregar, para proteger a igreja, como evangelistas. E o pastor tem que levar no ombro. Se leva no ombro, não é acima, não é abaixo dos pés a igreja, ele tem que ir lá para baixo. E todo mundo às vezes pensa que posições e lideranças são sinais de mando, que promovem para cima pessoas. Não. Jesus, a igreja, e quando é necessário, tantos diáconos, tantos presbíteros, tantos evangelistas, tantos pastores, e às vezes tem os que querem ser presidente, mais baixo ainda, mas essa não é a concepção, nem do mundo e às vezes nem dos líderes, que acham que o mais importante é ele, é o pastor ou o que for. Nada disso. Todos são servos. E a posição mais elevada que se pode chegar na obra de Deus é servo. As pessoas às vezes imaginam que é diácono, presbítero, pastor, presidente, patriarca, apóstolo. Bobagem, bobagem. A mais importante é, e foi Jesus quem disse isso, disse assim: tal como eu, que não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por vocês. Por exemplo, eu estou com 67 anos, já estou aí chegando aos 70, 45 anos de pastor, quarta geração de crentes da Assembleia de Deus, 67 anos na Assembleia de Deus. Já tantos títulos eu já tenho, mas estou lutando para ser um bom servo. Os outros a gente ganha com a carteira, este não, bom servo. Por isso, servo músico, servo pastor, servo presbítero, servo diácono, servo corista, todo mundo é servo. E no céu entraremos como servos. Aliás, diz assim: bem-vindos, servos bons e fiéis, possuam o reino do Senhor. Não tem bem-vindo pastor, não tem bem-vindo presbítero, não tem bem-vindo diácono, não tem bem-vindo líder, não tem bem-vindo nada. Então, eu estou procurando ser, tá? A igreja, tudo em função da igreja do Senhor Jesus. Por isso, tudo que é feito irrefletidamente fere a igreja. Tudo que é feito irrefletidamente, as pessoas às vezes tendo dificuldade de conviver entre elas na vida social da igreja, finda tocando a igreja, o que é muito complexo, tocar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, não é? Então, quem a defende é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Por isso a Bíblia diz que nossa luta nunca é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. A gente deve ter todo cuidado. A descrição dita aqui é: porque eu zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo. Esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho de todos nós. Preparar a igreja, ela ter todo o apoio, ela ter toda a edificação necessária, ter todo o exemplo necessário, ter todo o ensino necessário para se apresentar ao noivo, ao esposo Jesus, como em outro lugar, Paulo diz assim, para apresentar à igreja uma noiva sem rugas e sem manchas. Olha que coisa interessante. À medida que se vai vivendo, crescendo, o principal problema vocês sabem, né? De vez em quando alguém diz: pastor, quando é que você vai tirar essas rugas aí? Porque o senhor não... Eu digo: não sei se eu vou tirar, nem sei. Mas as pessoas veem. A Bíblia diz que o Espírito Santo e todos os pastores e colaboradores devem trabalhar para que a igreja seja apresentada, 114 anos, mas ela apresentada bonita, perfeita, sem defeito.
e sem ruga e sem manchas. Quer dizer, ela não fica velha, ela é atuante, ela é atual, ela é presente, ela vive no seu tempo, ela brilha no seu tempo, ela é luz no seu tempo. E Paulo está dizendo, olha, dê uma olhada, entre todos aqueles que estão dizendo que são líderes e se utilizam de vocês irresponsavelmente, vejam quem é que trata vocês com zelo tamanho de vos apresentar ao Senhor como ia vir. Esse é o meu padrão. Para viver ou para morrer, contem comigo. Dê uma olhada que outros não têm esse compromisso com vocês, né? Por aí ele começa a dizer quem são aqueles líderes que devem ser respeitados, apreciados, não é? Vamos então, qual é a ameaça a que a igreja chegue ao céu como noiva de Cristo, preparada para um só esposo? É um engano de Satanás. Satanás vai batalhar para que isso não seja possível, para que você não faça parte da igreja, para que você não se apresente ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, como noiva que o Senhor diz assim, bem-vindos a bodas do Cordeiro, minha noiva já se preparou, e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus. É o engano do diabo que Paulo compara com a serpente que enganou Eva. Vamos ler? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então, para eu continuar noiva de Cristo, esposa de Cristo, com a qualidade, com as aparências, com o testemunho e com a fé, eu tenho um adversário permanente. Esse adversário chama-se serpente ou Satanás. Ele diz, receio que essa serpente vos engane. Ele está utilizando, logicamente, uma metáfora para relembrar a história de Adão e Eva, primeiros seres humanos da terra, quando a serpente quis inviabilizar a vida do ser humano aqui nesta terra, desde o começo, e principalmente inviabilizar o plano de Deus do céu para todos aqueles que Ele criou e que queiram viver eternamente com Ele, inviabilizar esse projeto eterno de Jesus, né? E Paulo diz assim, eu receio que vocês parem no caminho, que não consigam, ou vocês todos, mas todos nunca acontece, ou cada um de vocês cuide para não ser enganado como Eva foi pela serpente. E olha o que a Bíblia diz, receio que assim como enganou Eva com sua astúcia, também seja corrompida a mente e se aparte da simplicidade e pureza. Onde é que se mede objetivamente a vida de uma pessoa? A Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. E aqui o apóstolo resume dizendo simplicidade e pureza de vida, simplicidade de fé, né, de confiança, de comunhão com Deus, e pureza do Senhor Jesus, de pensamentos, pureza de coração. A Bíblia diz, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque ele é fonte de coisas ruins. Um dia chegaram com Jesus e disseram, Jesus, estão comendo sem lavar as mãos. Olha só como o ser humano julga, né? Tem que lavar a mão porque é impuro. E tem, claro, é um princípio de higiene, lave suas mãos. Mas o Senhor Jesus disse, vocês estão preocupados só com isso. Deixa eu explicar para vocês uma explicação rude. O que entra pode até contaminar em alguma coisa vocês, alguma doença e tal, mas isso é resolvido. O problema não é o que entra, o problema é o que sai. A comida, quando entra, ela sai pela micção, sai pela defecção. Agora, o que está na cabeça e o que está no coração de vocês, isso é perigoso. Se vocês não guardarem, vocês são enganados pela serpente, passam a pensar com regras que são regras daqui, perdem a pureza, perdem a simplicidade, se desqualificam como noiva de Cristo. Serpente, Satanás. Atenção para mais uma coisa aqui, que é dito. É muito interessante, em qualquer momento que você estiver vivendo um drama e um problema,
você não olhar esse problema só superficial, só de cara, tá? Você pedir discernimento de Deus para ver quem está por trás disso. Por isso a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Um adversário que se constitui contra mim, não é só o adversário. Eu não vou vencê-lo como ser humano só. Pode ser, e quase sempre é na vida cristã, por isso que Paulo disse, eu receio do diabo, eu não receio do outro, eu receio do diabo. Que por trás disso esteja uma armadilha satânica para fazer você perder a sua qualidade de cristã. E a sua ira, o seu rancor, a sua vontade de resolver, a sua vontade de dar troco, lhe faz você depois ficar envergonhado com aquilo que você fez, porque tudo que você fez, qualquer pessoa faria, sem ter Deus, sem ter temor de Deus, sem ter nada. Por exemplo, vou a vias de fato com a pessoa no trânsito. Bom, qualquer outro iria. E o melhor para ir era os bombadão, que vai lá e dá um golpe e até mata a pessoa. Depois você diz, cara, eu deixei ficar me envolvido de modo que eu desci tão baixo de precisar ir a via de fato com a pessoa. Eu que tenho Jesus, Deus no coração e tudo que Ele faria melhor, que poderia dar um testemunho até, que a pessoa depois poderia dizer, por que eu te insultei tanto e você não reagiu do jeito que eu esperava? Você dizer, porque a graça de Deus me ajudou a fazer isso, é diferente. O diabo nunca se encontra com você do jeito que ele quer te provocar. O diabo diz sim, diga não. O diabo vem assim, diga vou desse jeito. Não vá pelo caminho dele. O diabo dirige as pessoas diretamente ou por tabela. Se ele não conseguir lhe convencer desse jeito, ele diz, já sei, eu vou me disfarçar de modo que eu vou fazer ele fazer a mesma coisa sem perceber. Nós vamos ver daqui a pouco o que Paulo diz. Ele se transforma em anjo de luz. Se for uma mulher bonita para te tirar de Deus e do céu, vai ser. Se for um homem bonito ou feio, vai ser. Se for um negócio errado, tentador, vai ser. O diabo fará o que for possível. Ele fez para Jesus. Vamos lá. Engano, dignidade ministerial. Apesar de tudo isso, Paulo diz, eu tenho meus valores. Leiam. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Como nós estamos dizendo, nós estamos ao final da carta de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja, o apóstolo Paulo, logicamente, foi o instrutor daquela igreja. Muitos problemas diários e pontuais surgiam, todo tipo de problema. Problema de empréstimo, problema de intriga, problema de morais, de incesto, problemas judiciais, tudo já tinha sido resolvido, e agora parecia que tudo estava resolvido. Sobraram dois problemas que líderes que não deram o sangue, o suor pela igreja, líderes que apareceram lá de paraquedas, até líderes com bastante talento, começaram a apontar em Paulo. Dois dramas. O primeiro drama, que sobrou de tudo. E vocês sabem que quando alguém quer apontar defeito no outro, vocês sabem aquela história do piolho, né? Da teimosia, né? A teimosia diz que o cara chamava o outro de piolho, o cara pegou ele, afogou, botou lá embaixo, quando ele estava esperneando para morrer, tirou e disse assim, tu nunca mais me chama de piolho, tá certo? O cara disse, não, tu é piolho. Ele disse, então vou te matar afogado. Aí estava matando afogado, o cara morrendo afogado, pegou duas unhas assim, ó, botou para fora da água, afogado e piolho. Esses líderes procuravam chifre em cabeça de cavalo, cabelo em casca de ovo de Paulo. E disse, olha, Paulo resolveu tudo, mas ele tem dois problemas. O primeiro problema dele é, quando é por carta, ele é eficiente. Quando é a presença dele é insignificante. E agora, disseram para Paulo assim, Paulo tem outro problema. Ele nunca aceitou, ele é orgulhoso, nunca aceitou ofertas e sustento da igreja aqui de Corinto por vocês. Olhem só. A pessoa fica tão cega que ela nem vê as razões, ela pega qualquer coisa, nos últimos problemas para serem resolvidos no próximo
capítulo, nós vamos ter Paulo no céu, nós vamos estar tudo resolvido, vai ser maravilhoso. Mas esses eram os 2 últimos problemas. Paulo está dizendo assim, olha, dê uma olhada em quem é que leva a sério vocês como igreja. Né? Dê uma olhada, olha aqui o que Paulo diz no verso número 3, verso número 4. Se na verdade vindo alguém, olha só, que coisa maravilhosa, para você, para mim, vindo alguém que prega outro Jesus que não que temos pregado, e isso hoje é de sobra. Você pega a internet aí e diz assim, eu não vou mais para a igreja, não vou ouvir os líderes que estão lá há 30, 40 anos. Por quê? Porque eu sou alimentado por uma pessoa que eu não sei qual é a qualidade de vida, não sei qual é o interesse dele, líder que prega outro, e que quer mandar na sua vida e quer mandar na vida da igreja sem ter sofrido, sem andar com você, e você acredita. Você renuncia o púlpito da igreja, de quem você conhece, para fazer de você. Paulo vem aqui, que coisa maravilhosa, né? Se na verdade prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Pode até pregar verdadeiro Jesus, mas com espírito diferente. Espírito diferente é pregar ao Senhor Jesus hipocritamente, pregar ao Senhor Jesus sem viver a vida, pregar só quando está no púlpito e na vida particular não leva. O espírito que leva, pregar o verdadeiro Jesus por ganância financeira, por mercantilismo, qualquer, é diferente. O Jesus, primeiro erro, prega outro tipo de Jesus. Jesus não é Jesus, não morreu na cruz, não nasceu e tal. Segundo, prega Jesus certo, mas com espírito diferente. Cuidado com o espírito. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, atenção, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e de boa mente o tolerais. Então, Jesus diferente, espírito diferente, e mensagem e evangelho diferente, que é hoje muito atual isso, muito atual. A gente encontra tudo o que quiser. E é Satanás enganando para destruir a fé da igreja em Jesus. Homens que botam a igreja em descrédito. Desprendimento de Paulo, humildade e voluntariado. Aqui nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o assunto econômico na vida da igreja. E eu vou passar muito rápido, mas assertivamente isso aqui, porque é um assunto, um tema muito importante. Vamos lá ao verso de número 7 e 8. Por favor. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Vamos logo aqui para o 3, para a gente, dentro do tempo, esgotar o tema. 13 a 15, por favor. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Vejam só isso que está dito no verso de número 15, que resume muito bem esse texto. Não é, verso 14, não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em tudo, atenção, em tudo, inclusive até, em tudo, do jeito que você quiser, Satanás aparece. Só não vai aparecer para você com chifre e com canzil, porque você já sabe e tem medo dele. Ele vai aparecer do modo mais disfarçado, de qualquer jeito, inclusive assemelhando-se a um anjo de luz. Então, toda a cadeia, do jeito que você quiser, até parecer com Deus, como ele quis parecer e tomar o lugar de Deus, e esse foi o seu erro. Ele tem toda essa cadeia para poder enganar você. Veja o que diz mais. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, a fim deles serem conforme as suas obras. Então aqui está se dizendo que Satanás está disposto a qualquer coisa, até anjo de luz, para enganar você. Está dizendo que da mesma forma, não é muito que os ministros, olha só,
os ministros fraudulentos também, como Satanás, se transforme no jeito que você quiser, a fim de lhe enganar e lhe captar a atenção, e lhe captar até os recursos que você tem, do mesmo jeito, chamando a atenção para duas coisas: o próprio Satanás, e outro, um ministro fraudulento, que quer se aproveitar de você de qualquer modo e de qualquer forma. Paulo, então, vem e diz, nós já lemos, você lê em casa mais, eu resolvi não ser obstáculo para o Evangelho. Se onde eu vou pregar o Evangelho, alguém diz assim, o obstáculo é dinheiro, não falo nisso. Trabalho com minhas mãos para não precisar colocar obstáculo à fé de ninguém. Já os outros são diferentes. Interessante que agora os outros estão dizendo para vocês estão começando a crer que o fato de eu viver simples, o fato de eu ser uma pessoa moderada economicamente, o fato de eu trabalhar quando precisa para que o Evangelho possa crescer, que isso é um demérito meu. Ao invés de ser tido como um mérito, dizem que é situação de desprezo. E nós estamos vivendo um tempo hoje muito parecido. Se vocês não sabem, é verdade. Vocês veem aí, as pessoas falam, não são todos, a maioria não é, 99%, eu lhes afirmo, de quem trabalha na igreja do Senhor Jesus, trabalha com renúncia. Com renúncia. Tá? Essa história é uma história complexa. Só que nós somos levados pelo exemplo pior de uma pessoa ou de outra pessoa que faz da igreja fonte de lucro. Não é não. Eu teria condições de ganhar muito mais dinheiro. Estou dizendo isso só para dizer para vocês. E chamada para isso eu já tive muitas vezes e muitas opções. Mas não é esse meu chamamento. E eu não sou bobo. Eu não quero ser rico nessa terra. Eu quero viver bem, mas eu quero ser também rico no céu. Eu quero dividir as coisas. Eu não posso explorar a igreja do Senhor Jesus de modo nenhum. De jeito nenhum. Se a igreja não pode, eu sirvo sem ela poder. Se a igreja pode pouco, eu sirvo e, se eu preciso, ela me ajuda com o pouco que ela pode. Se a igreja tem recursos a mais e pode me ajudar e pode fazer com que meu ministério seja um ministério de tempo integral, porque ela demanda, ela me dá o sustento que tenho, mas o sustento que eu tenho. Ficar rico numa igreja, pela igreja, é complicado. Que exemplo você tem para dar para as pessoas? Eu tinha 2 exemplos só, fáticos, para poder mexer com uma coisa que é muito, não parece edificante, mas é desedificante falar, tá? Para você. Um dia, eu estava aqui em Belém, já pastor, e um pastor simples, eu não julguei o pastor. Ele me procurou no gabinete e disse assim, pastor, o senhor pode me fazer um empréstimo? Eu digo, para que, meu irmão, empréstimo? Se eu puder, eu pessoalmente. Ele veio pedir da igreja. Eu falei, da igreja não posso. Da igreja não posso. Se eu puder, eu lhe ajudo. O senhor é um pastor. Aí eu disse, o que é que o senhor está precisando? Ele pediu uma quantia muito alta de empréstimo, né? Eu falei, pastor, mas para que isso? E como é que o senhor vai poder pagar isso? Ele me disse a seguinte frase, pastor, a igreja que eu sou pastor, e eu saí agora, ela me deve, mas me deve muito. E eu tive que deixar o pastorado e ela não me pagou. E eu estou na expectativa que ela pague para eu viver. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Esse dinheiro que a igreja lhe deve, qual é o dinheiro? Estou dizendo como ilustração. Na minha vida de 67 anos é um primeiro caso. Eu continuo crendo em crentes que são pastores e servos do Senhor Jesus, que sabe que de igreja não se tira, porque vai prestar conta com Deus. E que se tirar vai ficar devendo para Deus e no céu, ou não entra, ou vai ficar lá na favela divina. Tá bom? Não existe isso. Não existe. Não existe. O pastor, se for para ser rico e para ostentar, ou ele tem herança de pais muito rico, e aí ele não precisa da igreja,
ou ele tem outro tipo de coisa que não atrapalhe ele ser pastor na igreja, que lhe rende recurso. Da igreja, ele tem que ser o mais fiel crente humilde, oferta, dízimo e respeitar a capacidade da igreja. E dinheiro de igreja não é de pastor, dinheiro da igreja é da igreja. O pastor pode ser ajudado, se a igreja pode, para lhe sustentar. Igreja não é obrigada a sustentar todos os pastores quando ela não tem capacidade. Não é obrigado. À medida que ela tem capacidade, ela pode ter um pastor de tempo integral, porque ela suporta o sustento do pastor no nível dos crentes, não acima do nível dos crentes. Isso é regra de fé. Aí eu falei para ele, meu irmão, ele disse, sabe por quê, pastor? Porque lá na igreja que eu sou pastor, isso era no interior aqui do Pará, o dízimo é para o pastor. E eu estou 15 anos na igreja e eu não podia tirar todo o dízimo e eu ia contabilizando o que eu não podia tirar como empréstimo para a igreja. Eu olhei para ele e digo, como é que é, meu irmão? Dízimo era seu, a oferta da igreja. Para vocês que talvez não saibam, uma igreja normal, 65% da entrada é dízimo. 30% é oferta ou menos. O pastor disse, ao longo de 15 anos, o que eu não pude tirar do dízimo, que entrou, eu contabilizei. Ela me deve uma fortuna, eu não podia pagar. Se vendesse todos os templos, não pagaria. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, não vou poder lhe ajudar. Se o senhor estiver passando fome, necessidade, vem aqui comigo, porque é papel da nossa igreja não deixar ninguém, principalmente um pastor, passar fome e tudo, mas lhe emprestar dinheiro com esse raciocínio de que o senhor vai ter que tirar desta igreja para poder pagar a gente, de modo nenhum. Repense, não é justo a igreja. De igreja não se tira, de igreja se dá, se coloca. Fechado? Bem entendido? Se tiverem perguntas depois me procurem, tá bom? Sobre isso, não estou aqui. Por favor, devolve para mim aqui, tá? Humildade porque trabalhava quando precisava. Paulo fazia tendas. Atenção para isso, Paulo não lutou contra a igreja sustentar obreiros e missionários. Ele foi sustentado por igrejas que podiam, mas ele se virava com honestidade quando era para pregar. Isso eu não quero. O outro caso, para vocês verem as loucuras todas, houve um tempo que apareceu uma igreja grande aqui no Brasil, que ela me convidou para ir para lá, pastorear. Eu já estava pastor aqui, eu acho que faz uns 15 anos, 10 anos. E todo mundo no Brasil dizia, o pastor dessa igreja grande e tal, nada maior do que aqui, talvez uma cidade com muito poder aquisitivo, muito moderna, é o pastor Samuel, e meu nome foi ventilado, e eu fui convidado. Quando souberam, existiam 2 pastores que tinham interesse de pastorear aquela igreja. Sabe o que eles fizeram? Um deles me ligou e disse, Samuel, rapaz, como é que pode? Lá tem o pastor tal que quer ser pastor, mas a igreja, o pastor lá disse que é você, eu também me candidatei e disse que é você. Eu falei, rapaz, eu não tenho nada de pensamento de sair de Belém do Pará, não. Disse, não, mas vai ser você e você não pode rejeitar. A cidade é uma cidade espetacular, melhor do Brasil, capital. A igreja também. Só quero te pedir uma coisa. Quando tu for, coloca meu nome lá na igreja, no ministério, para eu ir para Belém te substituir. Ih, já começou errado, cara, né? Coloca meu nome como se isso fosse coisa de negócio. Quando é que ele se desqualificou? Ele disse, mas tem mais uma coisa, meu amigo. Antes da minha posse, reúne o ministério e aumenta o teu sustento, porque com essa porcaria que tu vive aí, eu não sustento a minha família. O que é que o cara disse? Ainda que fosse, ainda que abrisse a igreja, nunca ele viria para cá, porque Deus não deixaria, e jamais viria para cá pela sua ganância de dizer que só serviria a igreja. Atenção, meus amigos, toda vez que eu converso com pastores, eu falo com os pastores aqui, veio a crise da Covid, vem cá, me diz uma coisa, se acabar dinheiro,
a igreja vai continuar existindo? E se não houver dinheiro nenhum, vai ter pastor para pastorear a igreja? Ou você vai ter pastor se tiver dinheiro para sustentar o pastor? Qual é a resposta? É que faz a diferença entre um pastor e um apóstolo legítimo e aventureiro. Aventureiro, para onde vai? Se pregar, tem que ter dinheiro. Se cantar, tem que ter dinheiro. Se não tá, tem que ter dinheiro. Se não sei o que, tem que ter dinheiro. Se não sei o que, não tem que ter dinheiro. No caso de um pastor, se a igreja sofre, o pastor sofre com ela. Se a igreja tem bênção, o pastor é abençoado com ela. Se não tem nada, também é com ela. Vocês sabem que nós estamos lá em Niterói. Vocês sabem que nós estamos fazendo uma campanha e que envolve 1 milhão por mês. As pessoas chegam comigo assim e dizem: pastor, não é justo, o senhor está aqui com sua esposa e o senhor não ganha nada por isso. Ele não acredita. Eu digo: não, a igreja que eu sou pastor me sustenta. Não preciso de nada disso aqui. Não é porque eu não ame eles, não é porque eu tenho desfeita deles, é porque eu tenho contentamento, eu preciso me sustentar. E mais, só tem uma coisa diferente, é que lá eu tenho a oportunidade de dar mais oferta ainda, e como eu estou pastoreando lá, enquanto Deus não resolve toda a construção e tudo, eu também tenho que arranjar para ser exemplo de dar um dízimozinho lá também. Então eu vou para o culto. Se for financeiramente, eu digo: eu não vou porque me dá prejuízo, porque eu não suporto participar de um culto sem dar uma oferta. Eu não suporto ser chamado de um pastor sem poder a pessoa olhar lá e dizer: tem um dízimo do pastor aqui. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então não generalizemos. Vamos terminar por aqui, porque eu acho que esse é o meu ponto principal. Sofrimentos e missões. Vocês já estudaram bastante de Paulo, eu acho espetacular como é a diferença. Paulo disse assim: bom, agora eu vou concluir minha explicação de como vocês podem olhar a diferença entre pessoas que são e pessoas que não são. Ele foi dizendo aí, e ele disse coisas muito extraordinárias. Ele disse: 5 vezes eu apanhei 39 chicotadas, 5 vezes, diferente. Olha só esse apóstolo. O que significa 39 chicotadas? A pena em Israel não podia passar de 40 chicotadas. É como se fosse a pena dos juízes do Supremo Tribunal e daqui. Paulo pegou pena máxima 5 vezes e pegou 39 chicotadas. Como é que era isso? Deita aí e soldados verdugos desproporcionais chicotavam até que saíam 5 vezes. Ele pegou 39. Não podia dar 40 porque era proibido na lei, mas 39. Ele diz: 3 vezes eu apanhei de vara, 3 vezes diferentes chicotadas, 8 surras. Uma vez eu naufraguei e eu fiquei 2 dias quase no mar. A perseguição, e tem lá que diz perseguição entre os irmãos, inclusive, que essa é a que mais dói. De fora a gente espera. Ele listou 40 situações de sofrimento. Ele disse assim: eu fiz isso, nunca argumentei, eu nunca disse isso, só estou dizendo agora, porque nós vamos encerrar esse papo, e eu quero que vocês tenham um pequeno resumo biográfico meu, para vocês ir comparando. Compare a pregação, compare o zelo pela igreja, compare o sustento, inclusive de saber quando pode e quando não pode, e comparem quem se submeteu a prisões, a julgo. Se vocês encontrarem estes que vocês estão dizendo, e esses que estão aí dizendo: não, hoje pastor não precisa orar, pastor não pode passar sacrifício, pastor não pode passar uma hora que tenha fome, não pode, comparem. Se vocês acharem que é isso, mas se não, está aqui. E no final ele vai dizer, por fim, as visões e as revelações, que é o próximo momento que nós vamos chegar para ver isso. Olhem, vejam, e não deixem que o diabo, a serpente, possa lhes enganar. Principalmente nessa questão econômica e financeira. Atenção, meus irmãos, eu vou terminar com isso. Falo pouco sobre isso. Falo muito pouco. Não, nós, assembleanos, não façamos com que a obra de Deus seja tão escassa de recursos, a ponto de nós precisarmos a vender céu, pedaço de céu, e vender bênção de vocês para ter dinheiro na igreja, ou no bolso do pastor. Não façam isso, não.
Se vocês quiserem prevenir quando vocês criticam quem explora empresarialmente, financeiramente a igreja, que se usa da fé de quem está precisando, dizendo tem que ter X, tem que dar 1000 para ser curado, tem tudo. Se vocês estranham, criticar só não resolve. Resolve você preventivamente estar no lugar onde você diz, eu sou fiel na minha contribuição, oferta e dízimo. Porque a Bíblia diz, tragam a casa do tesouro, para que não haja falta na casa do tesouro, e façam prova de mim, para ver se eu não abençoo vocês. A melhor prevenção, se vocês quiserem uma igreja saudável, a Assembleia de Deus não é tido como igreja que explora economicamente pessoas, não é, mas pode se tornar. Satanás pode enganar. Quantas vezes eu falo com algumas autoridades, com alguns pastores, pastor, por que o senhor não faz como aquela igreja? Por que o senhor não faz como essa igreja? O senhor é pastor de tanta gente, mas o senhor está dizendo que o recurso que tem na igreja é tão pouco. Pastor, por que o senhor não faz aquilo? Isso todo dia. Um pastor chega comigo e diz assim, pastor, deixa eu ir lá na igreja, ir lá no domo, fazer uma campanha financeira tal. Eu digo, obrigado, meu irmão, ore por mim, cadê tua oferta? Se não deu oferta, não vem aqui falar para mim não, meu irmão. Pastor, eu tenho um negócio que vai render um monte de dinheiro para construir a catedral. Eu digo, ótimo, que negócio bom. Assume a cota de 1000. O cara some. É diferente, amigo. É diferente. Consagremos ao Senhor o que nós somos aqui, porque o pouco ou muito que nós somos é suficiente para Deus fazer o que Ele quiser fazer em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo. Mas não façam, não ajudem nenhum, hoje sou eu, ontem foi outro, seja quem for aqui, a precisar explorar, porque não é digno de que se explore. Anotem isso. O que foi que Jesus ensinou sobre dinheiro e sustento de um obreiro? Mateus capítulo 10, verso 10. Disse assim, quando vocês saírem para a missão de vocês, não levem muita coisa e nem descansem no sustento que porventura vocês tenham. Porque quando vocês forem, quem mandou, cuida e provê. Segundo, o trabalhador é digno de seu sustento. 10:10, Jesus ensinou assim. Sabe o que foi que Jesus ensinou mais? Jesus ensinou, mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Um homem que só quer, ou mulher que só quer, venha, me dá, parece com sanguessuga. E pode ele ser pastor, ser o que for. Pastor não recebe sustento de igrejas, tem que dar dízimo. Tem que dar oferta no culto. Tem que ser crente primeiro para poder ser sustentado disso. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Segundo padrão de Jesus. Terceiro padrão de Jesus. Ele contou uma parábola de um homem rico que queria fazer tudo e disse, minha alma descansa. Meu coração descansa porque eu já tenho tudo para sustentar o resto da minha vida. E o Senhor Jesus contou a parábola e disse, louco, se hoje pedir a tua alma, o que tu tens para quem será? E encerra essa parábola dizendo, ele disse isso acerca das pessoas que querem ser ricas na terra e pobres no céu. Jesus contou a parábola para dizer, vivam equilibradamente, principalmente vocês que são meus filhos e fazem parte da igreja. O publicano é desse jeito, ele tem rios de dinheiro, está preocupado com o que comer, com o que vestir, com o dia da manhã. Vocês não podem ser assim, eu dou para vocês um pouco, eu ajudo a vocês. Trabalhem para não serem preguiçosos, mas não façam assim, não vão como eles, sejam sábios. O necessário para viver na terra, invistam na riqueza eterna, da vida eterna que é o céu. 3 regras. É digno, dá para receber, e não sejam pastores que ajam como presidentes de companhia ou de banco, que só juntam líderes, crentes.
Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez eu não tenha dito muito, mas eu sinto. Se eu passar um dia sem trabalhar o suficiente para o sustento e ajuda que a igreja me dá, eu fico incomodado. Porque se lá na empresa eu fizesse isso, o patrão me mandaria embora. E como a igreja não tem muito dinheiro, não é empresa, não é banco, tudo que eu fizer a mais do que aquilo que eu porventura consuma dela, eu estou ajudando ela a crescer, eu estou ajudando ela a se expandir, eu estou ajudando o reino de Deus. Então todo dia, meus amigos, também tem uma coisa que Deus botou no meu coração ao longo desse tempo. Eu sinto, quando eu já fiz aquilo que naquele dia eu consumi com minha família, e eu sinto quando o relógio começa a dizer, daqui para frente é no céu. Daqui para frente a contabilidade é lá do céu, e eu procuro pelo menos equilibrar, dizendo, tal na terra, tal no céu. Não sei se vocês já sentiram isso, tá bom? E o apóstolo Paulo diz assim, em Coríntios capítulo 9, não amarrem a boca do boi que debulha, digno é o trabalhador do seu salário. Os que presidem e os que ministram e lideram honestamente são dignos de sustento, quando a igreja tem, quando a igreja pode, são dignos de sustento, são dignos de sustento. E há uma regra que fecha esse assunto financeiro, serve para a tua vida, mas eu não prego para você, porque o ouvido mais perto da minha voz é o meu. Está em Timóteo capítulo 6 e verso 6. O Senhor usou Paulo para dizer assim, cuidado com a riqueza, não há problema ser rico, de jeito nenhum. O problema é o amor ao dinheiro, e o dinheiro mandar na sua vida de modo que pelo dinheiro você faça qualquer coisa honesta e desonesta, amor, ganância por dinheiro, usura por dinheiro. Ninguém vai bem nessa caminhada. Aí você mata, aí você se torna traficante, aí você se torna corrupto, aí você acaba com o país, aí você faz tudo isso. Não façam isso. E a regra de ouro, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Diga essa palavra, contentamento. Contentamento é o que eu preciso, eu busco, não penso e não crio situações de precisar do mundo todo para viver vida simples. Para desfrutar da vida, eu tenho que ter contentamento. Porque tem gente que busca dinheiro a vida toda, não gasta um tostão, não leva nada para si. Tem gente tão pobre no mundo que a única coisa que tem é muito dinheiro. E o dinheiro não compra saúde, não compra paz, não compra amor, não compra relacionamento, não compra nada. Então, podemos ser, sim, contentamento. Um líder como Paulo tinha contentamento. Ele disse, olha, teve um momento que eu passei fome, mas eu sei que vocês passam fome também. Eu aproveitei para fazer um jejum, mas teve tempo que eu fiz jejum e depois foi fome mesmo, mas eu passei. Teve tempo que eu estava precisando, mas senti que a igreja não tinha condição, eu fui trabalhar com minha mão. Teve tempo que eu estava passando necessidade, pastoreando 16 igrejas que eu fundei, necessidade, eu digo não, eu vou dar uma olhada se Jesus foi quem me mandou e se ele resolve. Eu fui orar, e quando eu fui orar, tive uma surpresa. Me visitou o irmão da igreja mais pobre da Macedônia e trouxe, e o que ele trouxe era o sustento que eu estava precisando. Isso vale mais do que o cheque, vale mais do que o dinheiro. Deus abençoe muito a doce Assembleia de Deus em Belém do Pará. A doce igreja, tem contentamento. Aí nossa igreja tem contentamento. Nós precisamos, para viver aqui, o que precisamos fazer aqui em Belém. Mas nós temos contentamento, porque a gente pega e diz onde é que Deus está precisando, e nós dividimos da nossa pobreza, nós dividimos com todo mundo. Deus abençoe muito vocês. Despreendimento
e sofrimento do apóstolo Paulo é uma lição para cada um de nós, como crente, sermos desprendidos. Sofremos, termos contentamento, principalmente para quem é líder da igreja. Seguir o que Jesus falou é nosso chamado. Não adianta que nós não podemos. O pastor Felipe pregou aqui uma série de mensagens, eu fiquei ali aprendendo. Eu lembro que ele disse uma coisa assim, ele disse: Jesus, quando quis dizer, disse assim: não dá para servir ao dinheiro e a mim. As pessoas não entenderam, disse: Senhor, dinheiro não tem nada a ver contigo. Aí Jesus reforçou e disse: não dá para servir a Mamon e a mim. Ele pegou um Deus, o Deus da riqueza, o Deus venerado do dinheiro, e disse: é impossível, é impossível. Por quê? Vai entristecer um e vai alegrar o outro. Mas servir a Jesus com fidelidade, gente, traz alegria para Jesus e traz tristeza para o diabo. E não significa ser miserável, e não significa ser pobre. É só fazer uma conta. A conta é rápida. Antes de Jesus, eu bebia, eu fumava, eu gastava o dinheiro meu com imoralidades ou não, você. Eu era pródigo em jogar fora recursos. Eu jogava indiscriminadamente. Só essa economia coloque para dentro do seu bolso. Eu pagava um abadá de carnaval o ano todo para pular o carnaval e gastar o meu dinheiro e ficar devendo. Só isso, quanto é que fica nessa conta e nesse bolso que você tem aí? Agora imagine só isso com a bênção de Deus. Imagine isso com a graça de Deus. Diz a Bíblia: mais vale o pouco com a bênção de Deus do que o muito com aflições que existem. Se você quiser, estenda a sua mão. Hoje eu quero orar por mim e por você, por nossa igreja em Belém do Pará, e por quem estiver me ouvindo em qualquer lugar, pedindo a Deus: Senhor, nos considera fiéis a Ti também no dinheiro, na nossa vida, fiéis a Ti na igreja, como noiva do Cordeiro. Coloca na mão de cada um de nós, Senhor, prosperidade, riqueza, prata e ouro, para que não falte na nossa casa nada, Senhor, e dignamente a gente viva, não falte o emprego, e do salário que tivermos, Senhor, ajuda-nos a ser sábios para administrar. Livra-nos da mão, Senhor, do agiota, do débito, do cartão, Senhor, que às vezes nos leva a fazer tanta coisa, Senhor Deus. Multiplica essa semente no santo e bendito nome de Jesus. Faz isso comigo, faz isso com teu povo nessa cidade, faz isso com tua igreja, Senhor, e livra-nos dos perdulários, dos usurários, Senhor, no nome de Jesus. Amém.